A primeira coisa que eu peço, se você é de direita, eu não tenho nada contra, você pode ser de direita, de esquerda, eu só quero dizer para você, só quero te pedir um favor, por favor, fuja do olavismo, fuja daquela história de achar que o chinês é um demônio e o comunismo está tomando conta do mundo. São duas idiotices angulares. Chinês, você tem que ter cuidado com ele, como você tem que ter cuidado com qualquer um que venha negociar aqui. O país é nosso. O Brasil é nosso. Pertence, antes de tudo, a nós, brasileiros. Brancos, negros, índios, cafusos, confusos, gays, machões, machinhas, bichinhas, bichões, todos nós. Não adianta tentar plantar divisionismo entre a gente. Então, está na hora de extrair esse chinês que está encravado nas pessoas. E principalmente o comunismo. O comunismo existe hoje quase em almanaque. Nem a China é comunista. É uma idiotice parecida com o fascista. Te chamam de fascista, não te chamam? Você fica puto e você chama os outros de comunista. Nem você é fascista, nem eles são comunistas. E a gente perde tempo com isso e energia. A sinergia nossa, o somatório de energia nosso, tem que ser direcionado para outra coisa. E essa parte aqui, para dar um corte, começa, antes de tudo, para a gente falar. Porque hoje, o que é a nossa live? Nós vamos falar sobre o cumprimento do que a Rússia falou que ia fazer e fez. E nós estamos falando isso desde o começo. Sempre, a todo momento. Nós começamos a fazer essa cobertura. Então, isso aqui, antes de tudo, antes de um corta Caio, é um desabafo. É o desabafo de alguém que, junto com uma equipe, mesmo cada um em seu canal, nós somos uma equipe. Tem feito um trabalho sério. Nós nos desdobramos para entregar a melhor informação possível dentro de todo o cenário apocalíptico que nos cerca. Estamos obrigados a conviver com lixo, com a escória e com canais que simplesmente vêm nesse espaço aqui no YouTube, olhando isso aqui só como um espaço para ganhar dinheiro fácil. Não é o nosso caso, porque aqui não tem dinheiro nem fácil nem difícil. O pouco que entra praticamente é para manter a estrutura que a gente tem. Não temos patrocinadores porque não agradamos aonde rola o dinheiro. Onde rola o dinheiro pelas redes. Aqui nós não agradamos ninguém. Não somos simpáticos porque não falamos o que a maioria ladra. Mas, pelo menos, existe um momento em que a gente pode lavar a alma. E hoje é um desses momentos. Outros virão, com certeza. Ganhar dinheiro como essa gente ganha, honestamente, me remete a Darcy Ribeiro, que antes de morrer, bem antes, disse que era um perdedor no Brasil. Perdeu todas as suas batalhas. Mas, por outro lado, disse que se sentia um vencedor, porque nunca sentiu um pingo de inveja dos vencedores. Chegou a dizer, inclusive, que sentia pena deles. Essa é a grande diferença nossa. Faço questão de citar nominalmente esses canais que me lembram, assim, de fato, e sem ironia. Vou citá-los nominalmente, os que me recordo, pelo menos. Tem que citar de cara esse canal hoje no mundo militar. Um canal vagabundo de quinta categoria, onde um sujeito que nada entende de geopolítica, muito menos de armamento, faz uma transcrição canhestra de algo lido na Wikipédia ou então achado na rua ao vento. Esse canal recebe patrocínio de uma empresa de Israel, o cara vive em Brasil, em Portugal, e produz esse lixo. É o canal mais visualizado do Brasil. Temos também aquele tal de Aviões e Músicas, um canal dedicado principalmente à aviação comercial, sempre com viés lambendo o saco da Boeing ou de qualquer empresa americana, onde seu dono ou redator, tal do Lito, trabalhou na United de vários anos. E, pelo visto, ele tem a alma do Stephen, daquele escravo subserviente do filme. Tudo isso daí cravado nele. E assim consegue vir a público tanto defenestrar uma figura mágica e respeitada mundialmente como Santos Dumont, em detrimento daqueles irmãos picaretas americanos, como fazer o corinho ucraniano. Afinal, seu chefe mandar, fazemos todos.
Tem também o Aero, por trás da aviação, que eu tinha até algum respeito, mas sucumbiu à mediocridade geral, porque o seu dono, uma mistura de piloto, apresentador e mascate, está mais preocupado em vender copos, canecas, camisas e pinicos do que realmente mostrar um grande conteúdo. Se não entende de geopolítica e de armamentos, poderia ficar calado, ganharia mais, ou então chamar alguém para isso. Tem também outros canais desprezíveis. Águia de Aço, Gigante dos Mares, duas porcarias desinformativas de péssima qualidade, que provavelmente, ao saberem que o YouTube iria alavancar conteúdo pró-Ucrânia, correram para lamber o saco, no melhor estilo mídia OTAN. Tem outros, mas esses me vieram à memória, à cabeça, no momento. E do outro lado temos nós. Tenho eu, aqui, Geoforça, Rogério Anita Birião, comandante, o Albert, Schweizer, Felipe Quintas, Carlos Velasco, Rafael Machado, Wellington Calazans, alguns outros que eu esqueci o nome, me desculpe. Aqui nós não temos uma equipe de apoio de 20, 30 pessoas, com verba à vontade. Aqui o que teve mesmo para a gente, para a maioria dos nossos canais, foi uma ameaça no YouTube, de retirarem a nossa parca monetização e até a cassação do canal, se continuássemos produzindo esse tipo de conteúdo. No caso, conteúdo que seria o interesse da mídia OTAN. Como nós contrariamos isso, recebemos cartinha de ameaça. Bem, de cara eu tenho que dizer para você que nós não nos curvamos, nem a nada, nem a ninguém. Continuamos todos na mesma balada, sempre de forma crítica, mas mostrando a realidade dos fatos. Mostrando que a guerra que as pessoas veem no dia a dia pela mídia, ou pela grande mídia, ou por esses canais vagabundos, que lamentavelmente têm milhões de seguidores, que a verdade está bem longe disso e sempre esteve ao nosso lado. Depois de ver publicados absurdos, como que a guerra estaria custando 17 bilhões de libras por dia à Rússia, e ela iria quebrar em 15 dias, isso dito há 2 meses, ou que a Rússia não tinha munição para mais que 3 dias. Eu não sei se esses canais futuramente vão fazer uma curva para mostrarem alguma coisa, ou então ficar por isso mesmo. Até parece que o público deles ou é inventado pelo YouTube, ou efetivamente é um público de retardados e imbecis. E tudo isso fica desmascarado hoje num ato público patético do Zelensky, que apareceu não mais ameaçando invadir a Rússia, colocar o Putin para correr, ou destruir as forças antagonistas, como ele já estava fazendo. Tem séculos que você não vê imagens de tanques sendo destruídos da Rússia, nem falsificados. Acho que até os youtubers falsificadores de conteúdo sumiram. A ameaça dele hoje é a mais patética possível. Que se a Rússia passar por cima da Ucrânia, o que, aliás, praticamente já aconteceu, irá invadir a Moldávia, depois provavelmente a Romênia, e provavelmente usaria a Transnistria, nomezinho engraçado, né? Onde a Rússia faz um papel de força mediadora de paz, com 2.000 soldados e vasto equipamento militar, e onde, estranhamente, essa força de paz foi atacada hoje. Ou seja, o melhor que a Ucrânia tem hoje para mostrar é o terror à Europa. Bulgária e Polônia já tiveram gás cortado, que Putin não está blefando, não está de brincadeira e tampouco está de bom humor, que pode ser péssimo para todos eles, inclusive para os prováveis mais novos parceiros dessa milícia criminosa chamada... No caso, Finlândia, padrão de vida, de sua paz, tranquilidade, que gozam dentro de suas fronteiras, precisam viver fortes emoções. Claro, além de perder mercado para seus produtos. A entrada de ambas nações na OTAN vai servir para eles se protegerem de uma ameaça que não existia quando eles não eram membros da OTAN. Deu para entender o trocadilho? Além disso, vão promover a falência e a destruição de setores da sua própria indústria,
que vivem de exportar para o grande mercado russo. A Rússia tem uma população menor que o Brasil, mas são 145 milhões para países que têm uma população conjunta que talvez não chegue a 15 milhões ou 16 milhões de pessoas. São 10 vezes a sua população original. E ainda por cima pagar 2% do PIB como taxa de proteção para a quadrilha europeia que cuida de derreter esse dinheiro todos os anos sem produzir nada, a não ser, é claro, escaramuças e terror, para poder justificar a continuidade dessa roubalheira. Essa é a OTAN. Sim, a OTAN é uma indústria criminosa, é uma indústria de violência, de terror, e só consegue viver disso. Criou um grande inimigo a leste para poder se justificar. Existem milhares de pessoas dentro desse organismo, vivendo como nababos. São famílias inteiras. Não pensam vocês que a corrupção e o protecionismo, a família e os seus, um dos males que acometem a nossa sociedade brasileira, não existe na Europa. A diferença é que lá é mais sutil, é disfarçado, tem uma camada, um verniz superficial de aparente capacidade técnica, um academicismo muito importante, tá? Muito interessante para as pessoas verem e acharem que ali, aquela turma com aquele currículo de vento, realmente é extremamente necessário. Todos eles são oriundos dos estabelecimentos, ou do establishment político da Europa, a social-democracia, tão deturpada quanto a esquerda brasileira, uma verdadeira indústria, onde todos se retroalimentam, enquanto o povo assiste abobalhado a uma democracia totalmente corrompida e decadente, eleições fraudadas e fraudulentas, e a clara sensação de que o verdadeiro fascismo, a verdadeira manipulação, a verdadeira desordem não está do lado de lá, está do lado de cá. Somos nós, é o Ocidente que faz isso. Criaram, através do identitarismo, criaram, através de uma política de cone, uma política de túnel, um grupo para mandar na Europa, comandado diretamente pelos financistas dos Estados Unidos. E criaram uma subcultura do idiota, do inocente útil. Que técnico, muito bem pago, ganhando 10 mil euros por mês, não tem que questionar nada do mundo, porque o mundo é maravilhoso para ele. O mundo não é maravilhoso para o cidadão europeu que ganha 2, 3 mil euros por mês, que esse é o trabalhador. A maioria dos lugares paga muito menos que isso. A maioria da população ganha menos de 2 mil euros por mês. Mas a pessoa tem dignidade. Ótimo, um pouco. É melhor que aqui? Também foram centenas de anos roubando a todos nós. Roubaram a África, roubaram o Oriente e roubaram a gente. E todos eles estão lá muito bem, obrigado. Mas o importante é o profissional, é o que vive daquilo. É aquele que vira tecnocrata. O verdadeiro Partido Comunista está na Europa, está na OTAN, está na Comunidade Europeia, que começa a nascer em 1968, quando Charles de Gaulle pede o dinheiro de volta e eles têm que criar uma nova ordem. E essa nova ordem aparece. E vai se desenvolvendo, e vai se desenvolvendo. A um ponto que hoje não existe vontade própria na Europa. O povo europeu está estagnado. Eu falei aqui que a Le Pen poderia ganhar. Falei que a Le Pen atropelava, deu atropelada final. Só que a Le Pen precisava apenas que 10% dos eleitores dos 37% fossem votar nela. Só que mais de 1/3 dos eleitores preferiram ficar em casa, não votarem. Perderam a vontade política, perderam o controle político, perderam o gosto. E para a rua vão apenas ativistas. Ou um ponto ou o outro. Não existe meio termo, não existe nada. E é claro que quando não existe meio termo, quem está montado no poder, quem tem o poder da caneta, quem manda imprimir euros, quem manda demitir, quem manda tirar vogais e consoantes do abecedário, tem o poder. Junto a isso, vem uma nação totalmente decadente, como os Estados Unidos, mal se aguentando nas pernas, mas ainda imprimindo dólares,
para conversar com todos. Aí são recebidos técnicos que ganham 10 mil euros por mês, que levam a diretores que ganham 20 mil euros por mês, que vão a gerentes setoriais que ganham 30 mil dólares por mês, todos eles com salário de CEO, todos eles como nababos, todos eles vivendo numa realidade que não é brasileira, não. É uma realidade que não é europeia. São essas pessoas que decidem, são essas pessoas que escolhem, são as pessoas que mandam. E todas elas são mandadas pelas grandes fortunas. E a OTAN, hoje, é a segurança desses milionários, não é a segurança dos países. Se a Rússia meter 3 ou 4 bombas estratégicas e acabar com metade da Polônia, vai ficar por isso mesmo. E aqueles poloneses idiotas vão morrer como formigas, como já morreram no passado. A realidade é essa, a verdade é essa, o mundo é esse. Vocês não se dão conta, não têm noção disso. Hoje, para a gente, é uma grande vingança, vamos dizer assim. A gente vive de um pouquinho de vingança também. Tá? A gente vive um pouco de vingança. Nós não estamos alegres com a guerra. Ninguém aqui está alegre com a guerra. Ninguém se felicita por aquilo. Mas está acontecendo exatamente o que nós falamos desde o começo. Desde o começo nós batemos nessa tecla, desde o começo nós falamos isso, desde o começo nós sempre falamos o que estava acontecendo. Segundo as contas que eu recebi, a gente tem boas informações, nós temos bons informantes, tá? E nessa boa informação, falaram aí em 1.000 blindados, 2.000 blindados, mentira. Confirmados 79 tanques. Talvez um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, talvez. Porque quando a OTAN mandou fazer o apanhado, apareceram 249 tanques destruídos. Informação que eu tenho. E quando foram ver, alguns tinham 5 fotos. E começaram a ver os relatos assustadores. Que 4, 5 Javelins mandados em cima de um T-72B velho e não conseguiu o intento de destruí-lo. E aí apareceram alguns T-80 voando baixo. E ontem já entrou no cenário o T-90. T-90, último modelo. Primeiro que entrou, destruiu 5 entre tanques e blindados e não sofreu avaria nenhuma. Porque, além de tudo, ele é invisível. Ele embaralha os sinais, ele tem eletrônica avançada. Esse é o T-90 top. Tem ainda o Armata T-14. Esse nem lá chegou. Mas T-90 tem um. A Força Aérea Ucraniana foi dizimada. Foram mais de 500 drones, eles só tinham 50. E ontem a Rússia jogou pesado. Destruiu 5 estações. 5 estações foram para o saco. Não tem como mais passar trem ali e entregar nada. Hoje o peso já se sente. A Ucrânia está dividida, rompida, sem chance de defesa, descoordenada, sem armamento, e Mariupol ainda continuam todos enterrados lá e todo mundo em desespero, porque, por enquanto, as notícias que tem são as piores possíveis, que seria o caso, o fato de haverem forças da OTAN lá dentro, e muitas. Vem uma notícia que eu acho um pouco fantasiosa, que haveriam 9.000 pessoas lá dentro, que quase 2.000 seriam da OTAN e da Legião Estrangeira. Não acredito, acho muito número. Mas é um número que eu recebo, a gente recebe e a gente passa para vocês. Nós somos obrigados a passar. Tá? Então, a gente fala assim, quando a gente tem certeza, a gente fala assim, aconteceu isso. Foi igual lá, abateram efetivamente um Sukhoi 34, o Pato Maldito, o melhor bombardeiro da categoria dele, categoria única. Os Estados Unidos tinham o F-111, parou de trabalhar com ele, que era um ótimo avião. Tem uma assinatura grande, mas era um ótimo avião. De passagem, os Estados Unidos parou de produzir vários aviões de ponta e colocou no seu lugar lixo, como o Tomcat, que entrou o F-18, que é uma porcaria. O F-111, barato, bom, eficiente, saiu. E abateram um pelo menos, talvez 2. Isso virou 20, 30.
com fotos, com desdobramentos. O cruzador Moskva foi atingido. Por quê? Por quem? Se alguém falsifica imagens, não vai ter imagem da sua maior vitória. Tudo leva a crer que, efetivamente, foi um acidente. Pode ter sido sabotagem? Pode. Na guerra existe sabotagem. Ah, um homem-rã. Não, para de ver Netflix. Por favor. Nenhum homem-rã consegue chegar perto de um navio, nem americano, nem russo. Esquece. Ah, você não entende nada. Você cansou de ver filme. Para de ver essa porra. Ah, homem-rã, não. Algum submarino, não. Foi um ataque da OTAN. Não fariam isso de jeito nenhum. Em hipótese nenhuma. O acidente é a situação mais provável, porque a Ucrânia não tem uma mísera imagem de lá. Todas as imagens são russas. Ah, e aconteceu, pode acontecer, pode. Há uma possibilidade de ser muito grande, porque aquilo é guerra, não é brincadeira. E é written run. Bata e corra, você não tem objetivo. E hoje a Ucrânia está assim. Quanto mais se estende a guerra, mais mortes inúteis. O próprio Putin manda sair do complexo siderúrgico em Mariupol exatamente para evitar mais mortes desnecessárias. E falou, venham, se entreguem. Só que os piores assassinos, os mais cruéis, estão todos ali, do batalhão Azov. Gente que não poupou nem os seus. Histórias, centenas de histórias de ucranianos mostrando como foram usados, como eu falo. O Esquadrão Azov usa o cidadão comum como escudo. E a OTAN usa a Ucrânia como escudo. Foram humilhados em praça pública, foram totalmente humilhados.